não vão fazer não isso. vai demonizar. A gente até fala um pouco mais forte, indignado com situações. É verdade. Né? E o primeiro ponto que a gente colocou aqui, né, na nossa introdução, foi sobre o assassinato da professora na faculdade. Certo? É inadmissível, é um absurdo, é uma tristeza, sabe? E isso nos emociona, porque eu também sou professor. Certo? Eu sou professor, certo? Somos, né? Nós somos e sabemos, né, como é difícil hoje ser professor, por isso que a gente tem assistido a vacância de cargos, até porque já começaram a desvalorizar o profissional quando criaram esse emergencial, hora-aula, porque o profissional ele quer concurso, ser concursado para ter uma carreira. E o emergencial e hora-aula não, Ailton. Isso vai destruir assistência, certo? Porque a previdência não desconta nem FGTS, pois ele sai com a mão na frente e outra atrás, né? Sai de lá. E para piorar isso, Ailton, o que chama voluntário, né, que recebe diária, né, esse não conta nem para aposentadoria o tempo de serviço. Então, há uma precarização, né, está colocando a educação, porque nós somos professores. É verdade. Mas isso saúde e educação, eles atacam dessa forma. Então, muitos profissionais que gostariam de ser, né, não vêm mais para a educação, porque não é por amor, Ailton. Amor não enche barriga de ninguém. Ou seja, não paga as nossas contas. Né? Então, é gostar e ter uma remuneração razoável para a gente sobreviver com dignidade. Então, muitos professores, né, estão fazendo concurso a nível médio, estão entrando em outros serviços. Né? Para mais tranquilidade, pelo menos segurança, eles vão ter de vida, né? Porque não vão ser ameaçados pelo pai, pela mãe, pelo Estado, pelo diretor, pela supervisora, né? Com diário eletrônico terrível, o município sofre muito, né? Muita coisa para você colocar, muito relatório para professor fazer, e isso aí tem levado uma parcela de professores à readaptação, porque afeta o psíquico, a cobrança desnecessária, é muito relatório. A gente tem até dado um exemplo assim, o médico. Quando você vai no médico, você passa pela atendente, marca a consulta, etc, etc. Depois, você passa ali, tem um enfermeiro que vai tirar pressão, que vai não sei o que, entrega para o médico. Tá entendendo? Professor não. Tudo direto na mão do professor. Então, há uma sobrecarga, Nilton. É por isso que a gente coloca, né, essa questão. Precisamos humanizar nossas relações. É preciso que se faça um grande debate com os sindicatos, né, principalmente o sindicato de professores, o Simprof, para a gente, nós professores, vamos dizer onde o sapato aperta. É verdade. Quem está fazendo esse debate, está colocando esses relatórios, esse somente o trabalho do professor, parece que não sabe o que é sala de aula. Entendeu? Então a gente tem muita tarefa, muitas atividades, isso tem tido um desgaste psicológico, né? E muitas vezes o professor tem se afastado. Tivemos também um período eu diria assim, de tragédia também, chamada, foi o período de ponta eletrônica aqui no município de Porto Velho. Certo? Porque não cabe na rotina do professor o ponto eletrônico. Okay? Você não tem condições de, na escola, fazer os devidos planejamentos. Não tem material, às vezes não tem internet, às vezes tem nenhuma cadeira para sentar. Claro que não, no geral, mas uma boa parcela das escolas não oferecia as condições. Aí o professor tinha que fazer em casa. Sobrecarga, tem que cumprir o horário, e em casa tem que fazer porque como é que se dá aula sem planejamento? Certo? Então, nesse sentido que a gente está colocando, fizemos essa introdução, falamos do professor, da nossa tristeza, né? Uma profissão de risco hoje, né? Você corre um risco a qualquer momento, um pai pode entrar na sala, um aluno, quer dizer, cadê o respeito por esse profissional? Né? Minha mãe até, Tata Veina, ela disse para mim, o professor já foi autoridade, né? Todo mundo respeitava o professor. Hoje se desorganizou, porque houve uma desestruturação da família, certo? Não se educa as crianças para o respeito aos mais velhos, não precisa nem ser o professor especificamente, mas ao mais velho.
Eu lembro-me, quando eu saía para a escola, meu pai dizia, ó, respeito o professor, se eu for chamado na escola, por bagunça sua, você começa a apanhar lá. Eu morava 2 quarteirões da escola. Você começa a apanhar lá no pátio, para todo mundo ver que não é isso que eu lhe ensino. Então, respeite o professor. O que ele disser está dito, faça. Porque às vezes a gente em casa não tem limites. E a escola tem que ter aí. O menino não pode estar correndo dentro da sala, o menino não pode fazer isso. Tem que ter uma organização, tem que ter disciplina. E você aprende desde criança. E quando alguns professores querem fazer isso, o menino chega em casa reclamando. Aí a mãe vai tomar satisfação, não sabe nem o que foi que houve. Então há uma verdadeira desencontros de informações e de realidades. Em casa é uma, na escola é outra. A escola tem que ter disciplina e a gente não está muito vendo isso. Só para fechar a questão dos contratos, emergencial e hora-aula. Então não desconta para previdência. Não se desconta. Então, qual é o problema nosso? É que vai faltar dinheiro futuramente. Você que já está aposentado, que acha que não vai ser atingido, vai. Então, qual é a nossa exigência? Concurso público. Vamos dar dignidade para os profissionais. Estou falando especificamente da educação, mas a gente quer dizer que esse tem que se estender a todas as secretarias. Vamos acabar isso, economizar os custos do suor do trabalhador. Não dá garantia, não dá um plano de carga de salário, não tem uma carreira dentro da profissão que você escolheu, está errado. Então, o que a gente pede é nesse sentido, certo? Outra coisa, Ailton, com relação ao professor que a gente tem colocado aqui, né? Até o José Orlando acabou de chegar, a luta continua. Quero dizer o seguinte, ele manda um bom dia, meu irmão, né? Meu irmão guerreiro. E a galinha caipira está pronta? Orlando, esse ano a gente agiliza, vamos agilizar, vamos agilizar. Orlando já nos convidou por várias vezes, né? Nós a gente ainda não fomos, né? Vamos não, mas vamos se organizar, Orlando. Eu conheço Orlando já há alguns dias, né? Eu digo século, o povo diz, não, eu digo, tá, então estou usando dias agora. É um guerreiro, né? Um batalhador pela educação, né? Tem até feito uma aula diferente, né? Eu também faço isso, Orlando, até para chamar atenção, para aprender, para concentrar, para ver se de uma forma diferente eles aprendem mais. E você tem feito isso, eu quero dar meus parabéns para você. E ele coloca também aqui, eu fico arrepiado, Orlando, comentando essa situação de tragédia que ocorreu hoje. Eu disse que nós, hoje, somos uma profissão de risco. Será que nós vamos ter que andar com segurança? Está entendendo? Porque o respeito não existe mais. Não existe, né? E a gente está colocando essa questão. Né? A escola tem limites e às vezes em casa o aluno não tem, o pai não deu, a mãe não deu e ele acha que está em casa. E tem que obedecer, porque ali é um coletivo e tem que respeitar um direito do outro. E muitas vezes isso não acontece. E a gente tem assistido tragédias sem precedentes. Então, falamos, né, sobre essa questão, dessa tristeza nossa, né, com relação à professora que aconteceu isso. Fiquei emocionado, né, porque eu sou professor, eu nunca passei por essa situação assim. Só uma situação de um pai que foi na escola, que eu recolhi o celular, eu era o diretor do Heloísa Bentes na época, e eu recolhi o celular, porque na aula de matemática o aluno brincando com o celular, e o pai foi lá e disse, e o professor, porque eu digo... A Jacira Lima, lá de Amapá, Macapá, está dizendo, é verdade. Pois é. Isso é verdade, né, Jacira? É verdade. E a gente sempre busca... A Maria Farias também está nos assistindo, Joelson Chaves de Herói. Muito bom dia, mas bom dia mesmo. O sol agora está querendo dar o ar da graça, não está? Verdade. Aí. Continua. Só para concluir essa questão aí que a gente está colocando... do professor, e o Orlando coloca aqui, né, essa tragédia, acordamos tristes. Pois é, Orlando, colocamos toda essa situação e falando disso, né, só para concluir, lá no Heloísa, recolhi o celular de um aluno, eu como diretor, e o pai foi buscar e veio, daí o professor, eu digo, a questão do professor eu vou resolver, vou verificar se tem alguém. Certamente o professor não vai para a aula para estar atendendo o celular, porque a recomendação nossa também é essa. Em sala de aula, só se for emergência, sai, pega, etc.
e como o aluno estava atrapalhando na realidade a aula, até com o som do barulhinho do joguinho, recolhemos e chamamos o pai. O que é que aconteceu? O pai foi bravo comigo. E o professor? Eu digo, pai, é o seguinte, dessa vez eu estou entregando na sua mão, certo? Se tornar a acontecer, o senhor vai buscar ou na delegacia ou no Ministério Público, eu vou verificar qual é o local adequado e correto. Foi isso que eu fiz. Ele saiu esbravejando. Então, o que é que a gente observa? A falta de educação e de limites que o aluno não tem em casa e traz para a escola e nos causa constrangimento. Aí o Arnaldo fala aqui, ó. Ano passado eu comentei sobre isso. Precisamos com urgência de detectores de metais nas faculdades e nas escolas públicas. Pois é. Infelizmente, estamos caminhando, já estamos atrasados com relação a isso, porque se tivesse nessa faculdade, certamente teria sido detectado algum metal, alguma coisa, etc. Talvez. Nós vamos ter que botar a porta de banco, será? 3, 4 portas de banco, aquelas de vidro que gira e... É lamentável a situação que nós, profissionais da educação, estamos passando. Por isso que a gente chama o povo, vamos fazer um grande debate no sindicato de professores, porque quem sabe onde o sapato aperta somos nós que estamos em sala de aula. Então quem tem que dar ideia, sugestão, opinião, é quem está aí, frente, aqueles que já aposentaram, que tem muito a contribuir, exatamente. Mas aí vem de um gabinete de uma pessoa que não sabe o que é sala de aula. Data venha, eu dava aula no Joaquim Vicente Rondon e de 35 alunos, 6 não passaram em história. Na época a supervisora me chamou e disse, o que é que está acontecendo com o senhor, professor? Eu digo, comigo. Tem que perguntar para eles. Atividade valendo ponto, meio ponto, 2 pontos, fizemos uma atividade valendo 5, somei, só deu 4, só deu 5. E aí, o que é que eu vou fazer? E isso ainda tinha recuperação, tu está entendendo, né? Então a culpa é nossa. A culpa é deles que não estão querendo fazer. Então a gente precisa, não é inimigo, eles não são nossos inimigos, a gente precisa conversar e descobrir o porquê esse desânimo, certo? Essa coisa de não querer se dedicar e estudar para ser um profissional de qualidade. Queria também aqui dar um bom dia, né, Lucileide Feitosa, seja bem-vinda, Lucileide. Minha amiga Lucileide. E a minha filha aqui, a Joelma, minha também. Ex-aluna. Entrou na live, está aqui e ela diz, a luta continua. É isso que eu tenho dito. Joelma, a luta um abraço, tá? Continua. Estou aqui do lado desse gigante, que é o seu pai, né? Aprendendo com ele, evidentemente que sim. Né? Aquela história de Homem de Ferro que me colocaram na época houve uma perseguição muito grande lá na SEDUC com a secretária na época, né? Na época do governo passado aí, que eu não vou nem citar nome de ninguém. E eu só me defendia. Eu fui para a imprensa, eu me defendi, eu fui para a rádio, na época o Paulo Benito, né? Um grande jornalista, que Deus o tenha. Me deu espaço na rádio, eu fui falar e começaram a me chamar Homem de Ferro. Tu tá brigando com a secretária? Eu digo, não, eu tô me defendendo. Ela foi me agredir. Eu fui eleito, eu fui exonerado 2 vezes da escola, tu acredita? Entrei com mandado de segurança, um ex-aluno meu, né, me chamou e disse, não, senhor, eu digo, eu não tenho condição de pagar. Olha, na época, era 5 mil mandado de segurança contra o Estado. Eu digo, eu não tenho condições. Ele disse, eu vou fazer pro senhor e tal. Ele entrou com mandado de segurança, eu voltei para a escola. Apesar de outras dificuldades que a gente atravessou, sobrevivi. Depois eu pedi para sair, porque eu fui para o sindicato de professores. Mas assim, aí a minha mãe diz isso para mim. O Homem de Ferro, a luta não pode parar. Você é professor ou vigilante? Ela falou. Né? No Heloísa, quando tiraram a vigilância, né? Na mesma semana, teve 3 roubos na semana ali. Aí eu fui dormir na escola. Eu dormi 4 meses, né? Mas aí não teve jeito, a polícia pediu que não, o governador foi lá para dizer não, outro não, mas aí minha mãe me viu à noite e ligou para mim. Tá? Você tá onde? Estou na escola, fazendo o quê? Tá funcionando? Não, aqui não funciona à noite, só porque estão roubando, eu tô... Ela disse, negativo, você trabalhar na segurança ou na educação? Eu digo, na educação, mãe, mas é porque estão roubando, e aí a gente vai ter dificuldade, já roubaram impressora, roubaram televisão, e a gente vai ficar... Ela disse, negativo, Você vai tomar conta da sua casa. Esse é um problema da segurança pública. A única pessoa que a gente tem que acreditar e respeitar é a mãe. Aí eu peguei minha boroca e fui embora. Nunca mais voltei para dormir na escola. Também levaram até frango, galinha, fizeram comida na escola. Porque havia um erro gravíssimo. Tinha um sistema de vigilância, mas ninguém ficava para ver.
assisti. Então, nos 4 meses que eu dormi na escola, não houve nenhum roubo. Por quê? Eu ia para dormir verdadeiramente, eu ia dormir na escola. Mas assim, você está em silêncio, escuta um pulo, uma pancada numa porta, você olha para ali e lá vê o cara no corredor. Certo? Eu disparava o alarme, uma vez eu chamei a polícia, né? E o cara chegou rápido, não, estava ali na calama, né? E ele perguntou, tu mora onde? Digo, bora lá no Coab. Ele disse, como é que tu chegou primeiro do que eu? Ele estava aqui na calama, pertinho. Eu digo, é que eu estou dormindo aqui. Era um ex-aluno do Eduardo Limicil. Ele olhou e disse, diretor, pelo amor de Deus. Não faça isso não, diretor. Você tem pelo menos uma arma? Eu digo, tenho. Ele disse, me mostra que eu quero ver que arma é essa. Eu fui lá, sabe o que era a minha arma? Uhum. Bombinha palito, aquelas bombinhas palito. Quando eu escutava um barulho estranho, eu não via às vezes, não estava nas câmeras, aí eu riscava e jogava pela janelinha, né, pelo retrovisorzinho, aí dava um pipoco. Pá, também se tinha alguém, ficava ninguém. Então o que é que eu quero fechar e dizer isso? Né? A gente, enquanto professor, nós sabemos aonde o sapato aperta. E por que nós não podemos estar presentes e dizer como resolver os gargalos que afetam a educação? Essa é a questão. Você está entendendo? Esse é o X da questão. É o X exatamente. Então quem tem que fazer esse debate somos nós, professores. O Alain Delano de Farias, ele diz assim, Elias na ativa. O Elias é um funcionário que ficou de hoje cedo para fazer o serviço. Já está lá esperando. Nós já está trabalhando. Já está lá. Então ele está dizendo, menos mal para mim, né? Eu sei que já está passando da hora, o Joelson já está aperreado. Só para... Então seria essa parte com relação a professores, né, que a gente quer colocar. Convido vocês que estão aí assistindo, convido os outros que vão ver depois. Procure os sindicatos, professores, vamos levar propostas, vamos reivindicar, vamos reclamar, vamos criticar. A gente só avança nesse sentido aí. Se a gente tiver um conjunto de professores debatendo e discutindo nossos problemas, né? E olha que já a situação está gravíssima. Precisamos de um plano de carga de salário específico do professor, até uma exigência do MEC com relação ao piso nacional. Porque se o governo, se o prefeito, se o governador diz que não tem recurso, que não dá, o MEC complementa. Vem, fiscaliza, foi gasto corretamente, complementa. Agora, quando o ex-prefeito de Porto Velho, ele entrou na justiça para não pagar o piso e alegou prejuízo aos municípios, pelo amor de Deus, que mundo que país é esse? Né? Vai causar um grande impacto. Não tinha plano de cargo de salário, ele pagava em complemento, depois o prefeito atual teve que pagar, retroativo, porque ele pagou de forma errada. Hoje o prefeito paga o piso no vencimento, mas é pouco, Ailton. A gente já falou isso. Precisamos de algo mais, porque nós estamos só repondo a inflação e ali no limite. Não é correto, não é humano, não é, digamos assim, honesto que estão fazendo com os professores, né? Isso a nível de Brasil, tá entendendo? Muito embora, aí, como a gente tem colocado, o governo federal tem feito todos os esforços, né, para tentar diminuir a dor, né, estimular, incentivar o professor a vir para a licenciatura plena, porque é uma desistência muito grande do curso e ninguém quer vir mais. Nessas condições. Aí quando a gente assiste uma tragédia desse tamanho, numa faculdade, onde um acadêmico, né, não sei os motivos, né, eu não vamos entrar em detalhe, porque aqui não é um programa policial, mas a nossa indignação é porque um profissional foi morto no local de trabalho, exercendo a sua função. Entendeu? Então é isso que eu gostaria de colocar. Né? Aí nós temos também... Foi ceifada a sua vida covardemente. Exatamente. Eu chamo covardia. Covardia aí. Covarde. Homem com homem já é covardia, você atacar. Imagine um homem atacando uma mulher. Uma mulher. Falamos aqui um pouco, rapidamente também, sobre... Veja quem são os 29 deputados que votaram contra o gás do povo. Esse programa ele existe. Está tendo uma reorganização nesse programa aí. E o que é que a gente quer dizer? Que eles votaram contra, certo? Porque em seguida eles votaram um reajuste para os servidores da Assembleia, da Câmara. Quer dizer, e exorbitante. Eles estão querendo quebrar o país. Um Vale Gás que é tão pouco, e de repente eles aprovam um reajuste estratosférico. Mas aí o que é que aconteceu?
o ministro Flávio Dino já foi lá e meteu a caneta. Deu uma canetada dele, né? Porque é inconstitucional, existem os limites, eles criam penduricalho para fugir do teto, mas o ministro meteu a caneta. Muito bem, vou dizer aqui alguns dos deputados que votaram contra o Vale Gás. Vale Gás. Alguns, os mais famosos, né? Vamos supor, a Bia Kicis, tá entendendo? O Carlos Jordi, delegado Bilinski, PL. Vamos lá. Júlia Zanata, PL, Santa Catarina. Olha aqui, ó. Kim Kataguiri, União, São Paulo. Júnior Amaral, PL, Minas Gerais. A maioria do PL, que eu tô só alguns mais que a gente vê direto lá falando. Luiz, P.O. Bragança, PL de São Paulo. O Van Hatten, Rio Grande do Sul, do Novo. O Nicolas Ferreira, um pastor, é de igreja, não sei o quê, né? Quando Deus nos diz, dá de comer a quem tem fome, dá de beber a quem tem sede. Como é que ele vai na contramão? E o Ricardo Salles, que foi ministro, isso é o mais... Zé Trovão, aquele do chapéu que não diz nada com nada, que é do PL. Então, a maioria do PL, o que é que eu quero chamar a atenção para vocês? É que a gente precisa observar, vocês aí nos estados de vocês, se vocês ainda concordam que esse povo se mantenha nessa política, que na realidade não é política. Eles levaram o ódio para a política. E estão votando contra o povo. A maioria somos nós, trabalhadores. Eles vão voltar e bater na nossa porta e vão ter o nosso voto. Será isso? Falamos também, Ailton, a dívida milionária da Energisa, né? É bilionária, né? Porque há uma contradição. Nós encontramos matéria dizendo que foi dada a isenção. Encontramos uma outra dizendo que é fake news. Aqui, é fake news que a Assembleia Legislativa perdoa a dívida da Energisa. Então nós vamos fazer uma pesquisa para saber quem é que realmente está mentindo. No programa a gente já divulga aqui. Exatamente. Então eu quero dizer, Joelson, aproveitando o gancho seu, sei que já está passando do horário, mas eu quero dizer para o meu público ouvinte, público internauta, eu disse que ia meter a ripa, mas eu me contive devido a essas duas notícias. Tá certo, minha gente? Não tive medo, não. É porque a gente tem que ter responsabilidade. Então, diante dessas duas manchetes aí, um diz que foi, outro diz que é fake news. Então, a gente vamos verificar, né, onde existe uma veracidade. De acordo com a nossa verificação, né, aí nós vamos no próximo programa postar a ripa. Né? Exato. Quero, Joel, aproveitar a oportunidade de me despedir do nosso público ouvinte, do nosso público internauta, agradecer ao Senhor nosso Deus por mais um dia, por mais um programa, por nos cobrir com seu manto sagrado, nos livrando de tudo quanto nos provém de Ti, meu Deus. Nós queremos agradecer a todos aqueles que nos acompanharam e aqueles que nos vão acompanhar ainda no nosso vídeo que vai passar, vai ficar aí disponível para os senhores, a todos vocês, o nosso cordial bom dia, e o sol está dando a sua graça. Ailton Farias lhes agradece dizendo até lá, minha gente. Segunda-feira nós estaremos aqui com o programa Eu, Você, a Música e o Pensamento. A bola é sua, meu amigo. É isso. Então, para a gente fechar com chave de ouro o programa de hoje, fizemos também aqui uma fala sobre as pesquisas, a corrida para a presidência da República agora em 2026. Encontramos que o Lula tem a vantagem, certo? Aí eu digo, e outras pesquisas até dizem que o opositor, né, o concorrente do Lula, o Flávio Bolsonaro, né, estaria à frente do Lula. Eu desconfio porque geralmente você vai votar em quem fez alguma coisa. E perguntaram para o Flávio Bolsonaro, o que é que você, como presidente, vai fazer? Ele disse, eu vou fazer o contrário que o Lula está fazendo. Eu vou fazer o que meu pai fez.
Bom, o pai dele tem 27 anos na política, na Câmara. Como presidente, eu não sei o que ele fez de bom, mas tudo bem. Na Câmara, aos 27 anos, ele tem 2 projetos. Eu já li, vou só repetir rapidamente. Projeto de Lei 2514 de 1996 determina que o exame de DNA para aprovação de paternidade em ações de investigação seja facultativo. Isso aqui é para proteger o bandido. Proteger o bandido. Isso aqui não tem outra saída. Segundo, projeto de lei 3.941 de 2000 concede isenção tributária para produtos de informática. É esse... Para proteger empresários. É esse trabalho que ele tem. Aí a matéria fala de deputado anos, né? Inútil, não vai ler a matéria, mas pelo que a gente está colocando, vocês vão ver o que ele fez. Então, o Flávio disse que vai fazer o que o pai fez e vai fazer o contrário que o Lula fez. Então, eu, enquanto cidadão brasileiro, se eu tenho dúvidas, eu vou estudar, eu vou pesquisar, eu vou ver quem criou os programas, Minha Casa Minha Vida, Farmácia Popular, os institutos, sabe, os diversos programas, o PAC, a transposição. Eu vou estudar. Eu não posso ser iludido, enganado pela televisão, pelo programa de rádio, de televisão, seja o que for. Eu preciso ter minha autonomia intelectual. Perfeito. Vou assistir e vou pesquisar nas diversas fontes aí. Tá entendendo? Porque quando eu vou só ali numa fonte, aquela fonte, se for contrária ao Lula, vai bater, vai dizer... E aquilo tu vai guardando aquelas informações de forma inconsciente muitas vezes. E por que tanto ódio entre nós, Ailton? É isso que eu quero dizer. Se somos um só povo e uma só nação, né? Famílias se separaram, irmãos brigaram, porque colocaram o ódio na política a partir de 2018. Sempre existiu? Sempre existiu ódio, mentira, mas não nesse volume, com essa organização de um escritório do ódio e do crime, certo? Em cadeia, né? Em gatilho, logaritmos e não sei o quê. Então, iludiu, enganou muita gente. Então, há de se dar uma recuada, fazer uma grande reflexão e perceber o que é melhor para o povo brasileiro. É verdade. Quem foi que usou o discurso do ódio? Vai comprar vacina na casa da tua mãe. Não sou cachorro atrás de osso. Lembram disso? Não sou coveiro. Deixou faltar o gás, o oxigênio em Manaus. Quantos ali não faleceram, Ailton? Sabe quem mandou gás para Manaus? Venezuela. O que chamam de ditador da Venezuela. Foi ele que mandou. Foi ele que mandou. Isso é humanizar. Estude para saber o problema da Venezuela. Porque não é como a Globo e outras emissoras estão dizendo e estão falando. Não é bem assim, não. É ditador? É porque se ele não fizesse como ele fez, já teria sido derrubado. Como ele, né, houve uma invasão no seu território, houve uma traição da sua guarda nacional e prenderam o homem lá dentro. Certo? Então, o que eu quero pedir para vocês, diante do que a gente colocou, diante do que a gente falou, façamos uma grande reflexão, um só povo e uma só nação. Deus é amor. E é assim que a gente tem que se conduzir. Humildade, simplicidade, dignidade. Sou o professor Joelson, sou acadêmico de jornalismo, né, estou estagiando de lado desse gigante, professor Ailton de Farias, né, que muito me engrandece com a sua experiência. Eu quero pedir a Deus, né, que ilumine nossos caminhos, né, que olhe pelo país, que olhe pelo presidente, que olhe por esses deputados que são contra o nosso povo, para que eles possam fazer uma grande reflexão e abrir mão do egoísmo, do individualismo, da ganância, que essas emendas PIX, essas emendas secretas sejam verdadeiramente investigadas, né, e se descubra o desvio e o roubo que fizeram com o erário público, e que a gente possa ter um país justo, livre, solidário, conforme consta a nossa Constituição, dos princípios fundamentais da República Federativa do Brasil. Construir uma sociedade livre, justa e solidária. E eu enxergo que o presidente Lula tem caminhado nessa direção. Muito embora muitos puxem para baixo, como esses 29 agora, deputados, dissemos o nome de alguns só, votaram contra e em seguida aprovaram um aumento exorbitante, fora da realidade, que era para quebrar o país. Mas o ministro Flávio Dino já foi lá e deu a canetada, porque ali é inconstitucional, porque ultrapassa o teto.
Que Deus nos abençoe, que a gente sábado possa estar aqui mais uma vez. Quero agradecer a presença de todos vocês que passaram por aqui, deram um alô, etc. Todos que vão ver depois. Eu só tenho que agradecer, mandar um grande abraço aqui para minha querida mãe, Dona Valquíria, lá em João Pessoa. Como ela disse para mim, eu digo, mãe, a luta continua. Ela disse, não pode parar. Um grande abraço, que Deus nos abençoe. Até a próxima oportunidade. Chegando aqui no finalzinho, o Joaquim Filho. Joaquim, um grande abraço, meu irmão, que Deus te abençoe a todos nós. Um abraço. Sábado estaremos de volta com mais um programa, Web Rádio Zona Sul Notícias. Um beijo no coração, que Deus nos abençoe. Valeu! A luta continua. Até mais!